Queridos, abramos nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós iremos do verso 8 até o verso 13. Se Deus quiser, na próxima segunda terminaremos o capítulo 4 e a primeira grande parte, a primeira grande divisão dessa primeira carta aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 4, do verso 6 ao verso 13. Meus irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um em prejuízo de outro. Pois quem é que faz com que você se sobressaia? E o que é que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se gloria como se não o tivesse recebido? Vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Nós somos loucos por causa de Cristo e vocês são sábios em Cristo. Nós somos fracos e vocês são fortes. Vocês são honrados e nós somos desprezados. Até a presente hora sofremos fome, sede e nudez. Somos esbofeteados e não temos morada certa. E nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Até aqui, queridos, essa lista irônica que o apóstolo Paulo usa aqui para combater a atitude dos coríntios, como nós vamos ver. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós estamos diante dessa passagem tão profunda, complexa do teu servo, apóstolo Paulo, em que ele abre o coração, usa de ironia até, para combater aquela atitude errada da igreja de Corinto. Nos ajuda a aprender com isso, nós queremos ser instruídos por Ti nessa noite. Dá-nos graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Queridos, existe uma relação inseparável entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós fazemos. É por isso que é importante que nós tenhamos uma boa teologia, uma doutrina boa, que nós creamos nas coisas certas. Não basta só ter fé, você tem que ter fé na verdade. Nós temos que crer. Nós temos que crer na verdade. Pessoas que têm uma correta compreensão a respeito de Deus, de si mesmas, do que é a igreja, do que é o próximo, do plano de Deus, elas estão em melhores condições de ter uma atitude correspondente, uma atitude que seja também bíblica. E na contramão, da mesma forma, pessoas que têm conceitos errados a respeito de Deus, da vida cristã, a respeito do próximo, a respeito da igreja, elas são mais suscetíveis e vulneráveis a ter também uma atitude errada, uma atitude que não seja bíblica, porque existe uma relação inseparável entre o que a gente crê e aquilo que a gente faz. A gente faz as coisas porque a gente acredita em alguma coisa que vai desembocar na prática. É o caso da igreja de Corinto, é o caso dessa igreja complicada. O problema de Corinto, básico, é que ela tinha, entre outros, um conceito equivocado a respeito do que era ser espiritual, do que era ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Eles tinham, e esse conceito equivocado os havia levado a uma atitude errada com relação a líderes cristãos, porque julgavam esses líderes, se comparavam uns com os outros, e chegaram mesmo ao ponto de fazer comparações entre o estado espiritual deles e dos apóstolos de Cristo e do apóstolo Paulo em particular. Exatamente porque eles tinham um conceito errado de espiritualidade, eles começaram a se medir espiritualmente com os apóstolos, imagina, especialmente com o apóstolo Paulo. E na avaliação deles, eles estavam ganhando. Era isso que eles pensavam com relação ao apóstolo Paulo. Na mensagem anterior, conforme nós vimos, Paulo fala a respeito da avaliação que deve ser feita dos obreiros cristãos, a avaliação correta.
Primeiro, ele disse como queria ser considerado pelos coríntios, que está aí no capítulo 4, do verso 1 em diante. Ele diz que importa que seja considerado como ministro de Cristo, encarregado dos mistérios de Deus, e nada mais do que isso. Depois ele fala da sua própria avaliação. Segundo a sua consciência, ele estava limpo, estava tranquilo, ele não tinha cometido absolutamente nada errado. Mas Paulo sabia que a consciência não pode ser o juiz final, uma vez que o nosso coração é corrompido e é um poço profundo em trevas, e nem sempre nós conseguimos discernir por que a gente faz as coisas. Paulo, então, em terceiro lugar, aguardava a avaliação final que Deus haveria de fazer mediante Jesus Cristo na sua vinda. E agora, então, ele aborda mais diretamente essa atitude dos coríntios de desprezarem a autoridade apostólica, e de Paulo em particular, e se sentirem superiores a ele, fazendo, inclusive, comparações desfavoráveis com relação ao apóstolo. Paulo, então, trata desse assunto, aqui no texto que nós temos diante de nós, primeiro falando do exemplo dele e de Apolo com relação a isso. Ele e Apolo eram pessoas que Deus havia destacado, mas eles não tinham essa atitude de arrogância, de comparação. Então, ele se coloca como exemplo junto com Apolo nos versos 6 e 7. Depois ele muda o tom, a gente vai ver como a lógica do texto, e usando até de ironia, ele meio que zomba do pensamento dos coríntios, de que já estavam ricos o suficiente, já estavam reinando, eles eram tudo e Paulo e os demais apóstolos não eram nada. Né? É tão ridícula a situação que Paulo não pode deixar de usar até de uma certa ironia quando ele aborda isso na vida dos coríntios, na atitude dos coríntios. E ele termina o capítulo 4 com uma admoestação paterna, do verso 14 a 21, que é o assunto da próxima segunda-feira. Hoje a gente vai ficar só com essas duas partes, quando ele fala do exemplo dele de Apolo, e depois usa essa lista, ou então ele usa de ironia, né, pegando a lista daquilo que os coríntios achavam que eram com relação ao apóstolo Paulo. Vamos começar então, versos 6 e 7, a figura exemplar de Paulo e de Apolo. Relendo o texto: meus irmãos, apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês, para que por nosso exemplo vocês aprendam isso. Não ultrapassem o que está escrito, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um, em prejuízo de outro. Aqui, verso 6, ele começa dizendo: meus irmãos, o que sempre nos espanta. Essa igreja era uma igreja complicada, era uma igreja que julgava o apóstolo Paulo, desprezava o ministério dele, era uma igreja cheia de problemas, inclusive alguns problemas doutrinários, mas Paulo ainda os considera como seus irmãos em Cristo. Paulo não desistiu da igreja de Corinto. Ele começa essa sessão se referindo aos coríntios como sendo seus irmãos em Cristo Jesus. Pessoas podem ser crentes, elas podem, de fato, ter sido salvas pela graça de Deus e ainda ter conceitos errados, comportamentos que precisam ser corrigidos. Por isso que precisamos de paciência dentro da igreja. Você não vai encontrar uma igreja perfeita, não vai. E esse argumento dos desigrejados, de que sofreram decepção numa igreja e sofreram decepção em outra igreja, realmente não tem fundamento, porque eles esperavam o quê? O que é que se espera quando você vai para uma igreja? Você vai encontrar lá já a igreja glorificada, os irmãos já libertos do pecado e do erro? Claro que não. Toda igreja ela tem dificuldades, ela tem problemas. Estamos num processo aqui nesse mundo até a vinda de Cristo, em que somos aperfeiçoados e santificados mediante o ministério da palavra e os outros meios de graça que Deus determinou. Por isso, é por essa razão que o apóstolo Paulo, mesmo com todos os problemas da igreja de Corinto, ainda os considera como sendo seus irmãos. Meus irmãos. Em seguida, ele diz: apliquei estas coisas figuradamente a mim mesmo e a Apolo por causa de vocês. Essas coisas que está aí no verso 6 são todos aqueles princípios que ele vem estabelecendo desde o capítulo 1,
para dizer à igreja de Corinto: vocês não devem fazer comparações entre os obreiros e formar partidos em torno deles. Lembram que esse é o problema dos 4 primeiros capítulos dessa carta aqui? É o problema das divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Paulo vem lutando contra isso e ele faz isso colocando determinados princípios. Agora ele diz que ele fez tudo isso figuradamente, se referindo ao ministério dele e de Apolo, que eram os dois daquela lista de personalidades que tinham tido um ministério recente ali na igreja de Corinto. Paulo era o fundador da igreja e Apolo era o pastor que veio depois. Então, tudo que Paulo disse até agora, ele no final queria aplicar ao ministério dele e ao ministério de Apolo ali em Corinto. E ele foi obrigado a fazer isso, ele diz aqui, por causa de vocês. Esse por causa aqui não é por amor de vocês, mas porque vocês me obrigaram a fazer isso. Me levaram a esse ponto de que eu tivesse que falar a respeito desse assunto, inclusive Paulo se expondo, né, por conta daquela atitude da igreja de Corinto. Paulo faz isso, então, meio que forçado, fazendo todas estas aplicações, no final, querendo se referir ao ministério dele e o ministério de Apolo. Mas o alvo de Paulo, como pastor que era, e que não tinha desistido da igreja de Corinto, era ensinar uma verdade importante através do seu exemplo de Apolo. E a verdade é essa que está aí no verso 6. Para que, por nosso exemplo, vocês aprendam isso, não ultrapassem o que está escrito. Essa expressão, não ultrapassem o que está escrito, não é uma citação bíblica. Paulo está apenas dizendo, o que eu quero ensinar para vocês é que vocês obedeçam o que está escrito. E, com certeza, Paulo está se referindo a tudo aquilo que o Antigo Testamento fala a respeito de humildade, de modéstia, como, por exemplo, o Salmo 131. Davi diz assim: Senhor, meu coração não é altivo, eu não estou procurando coisas demasiadamente grandes para mim. Os exemplos de homens de Deus do Antigo Testamento, de humildade, de serviço a Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo ensinando que quem de vocês quiser ser o maior, que seja o menor. Eu lavo os pés de vocês, como eu estou lavando os pés de vocês, vocês também têm que lavar os pés uns dos outros. Então, toda a Bíblia fala a respeito de humildade, de moderação, de considerar os outros superiores a nós mesmos. E é isso que Paulo vem querendo, desde o início, ensinar, através daqueles princípios, usando o exemplo dele de Apolo, para os coríntios. Façam o que está escrito, não ultrapassem o que está escrito a respeito da modéstia, da humildade, do reconhecimento dos outros, para que, no final, ninguém se encha, estou no final do verso 6, para que ninguém se encha de orgulho a favor de um e em prejuízo de outro. É isso que Paulo quer evitar, que os coríntios se encham de orgulho, pensando que eles são alguma coisa, que eles elejam pregadores, pastores, de acordo com essa visão que eles têm de espiritualidade, façam comparações e o resultado seria a divisão da igreja e toda essa problemática, contendas e iras que nós vimos que estava acontecendo na igreja por conta disso. Por quê? Porque eles estavam indo além do que está escrito, estavam se enchendo de orgulho, se gloriando em uns e humilhando outros, se orgulhando a favor de um em prejuízo de outro. É isso que Paulo, então, deseja agora. A razão pela qual não pode haver vanglória, a razão pela qual ninguém deve se vangloriar em detrimento de outro, ou se comparando com o outro e achando que o outro é menor e ele é maior, Paulo explica essa causa com 3 perguntas retóricas aqui no verso 7. A gente já aprendeu que pergunta retórica é aquela pergunta que, na verdade, não é uma pergunta, é uma pergunta que já tem resposta. Ela é apenas um recurso que é usado para trazer a verdade de maneira mais clara. Paulo faz 3 perguntas com o objetivo de mostrar que não existe base nenhuma para que a gente se vanglorie. Está aí no verso 7. A primeira pergunta, ele diz assim: pois quem é que faz com que você se sobressaia? Você é um pregador que se sobressai? Você é um obreiro que se sobressai dos outros? Todo mundo olha para você, compara com os outros e diz, não, fulano de tal tem qualidade, fulano de tal fala melhor, fulano de tal tem uma eloquência melhor, ele encadeia as ideias melhor. Tá, você se sobressai. Mas quem é que faz você se sobressair? Quem é que faz você se sobressair? Pergunta aqui o apóstolo Paulo. Aqui, ó. Quem é que faz com que você sobressaia? E a resposta que Paulo está querendo ouvir é
Deus. É Deus que faz isso. É Deus que faz com que alguns obreiros se sobressaiam mais do que outros. Deus destaca alguns, Deus usa outros, às vezes de maneira mais popular, mais aberta, mais pública do que outros obreiros. Há espaço para tudo isso no reino de Deus. E é Deus quem dá o crescimento a um e não a outro. É o que ele vem argumentando desde o princípio. Ele até usou aquela figura da lavoura, não é? Ele dizia, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento vem de quem? Vem de Deus. Então, se você se sobressai, quem que faz você se sobressair? É você? Não. A resposta que Paulo quer é essa. Não, é Deus que faz sobressair. Aí vem a segunda pergunta, ainda no verso 7. E o que é que você tem que você não tenha recebido? Você tem um dom extraordinário de pregar, um dom extraordinário de aconselhar, um dom extraordinário de cantar, um dom extraordinário de escrever. Mas o que é que você tem que você não recebeu? O que você tem, você recebeu de Deus. Foi Deus que lhe deu. E aí a terceira pergunta. Se você recebeu, por que você se gloria como se não tivesse recebido? Como se essa habilidade, essa capacidade, esse dom que faz com que você se sobressaia fosse alguma coisa sua. Como se o sucesso do seu ministério ou a sobreexcelência do seu ministério seja alguma coisa que proceda de você, porque você é melhor, porque você é mais espiritual, porque você mais isso ou você faz mais isso. Paulo pergunta, se você se sobressai porque Deus fez você se sobressair, se o que você tem foi Deus que deu, por que você está se vangloriando? Por que você está achando que você é a última Coca-Cola do deserto? Por quê? Por que você está achando que é o top, né? É o cara? Se você é... Paulo não está... Né? Tem pessoas que, de fato, se sobressaem, mas a pergunta é, quem faz com que aquela pessoa se sobressaia? É ela? Diante da doutrina bíblica de que nós todos somos pecadores, somos todos maus, perversos, indignos, corrompidos. Se Deus usa pessoas, isso Ele faz segundo a sua soberania, segundo a sua graça e a sua misericórdia. E quem é usado não pode pensar. Imagine, pensar que é por conta dele. Imagine o machado, né, se gloriar de que ele cortou uma árvore. Mas quem é que está manejando o machado? O machado não pode se gloriar de ter derrubado uma árvore, porque ele é simplesmente um instrumento na mão do lenhador. Quem é que faz você sobressair? O que é que você tem que você não recebeu? E por que é que você se gloria como se você não tivesse recebido? 3 perguntas que têm como objetivo deixar claro isso, que se alguém tem algum destaque como obreiro cristão, ele vem de Deus e, portanto, não há motivo nenhum para a glória. E é tudo isso que Paulo está exemplificando através da vida dele e da vida de Apolo, como ele diz aqui no verso 6. Não é? Deus os usou de maneira poderosa e usava, e eles se sobressaíam acima dos demais. Eu já comentei aqui que Apolo é o único pregador que nós encontramos no Novo Testamento, a quem o livro de Atos se refere como sendo um homem eloquente, um homem de grande capacidade. Provavelmente ele pregava melhor do que o apóstolo Paulo, em termos de eloquência, de comparação. Inclusive, ele era de Alexandria, que era conhecida exatamente como sede da retórica, do conhecimento. Havia a famosa biblioteca de Alexandria, considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Apolo era um homem culto, era muito versado, impressionava pela eloquência. Ele e Paulo, com certeza, se destacavam e se sobressaíam de entre os demais apóstolos e pregadores daquela época. Mas Paulo sabe que, se isso acontecia, era somente pela graça de Deus. Por isso, você não encontrava Paulo se arrogando de alguma coisa e Apolo muito menos. E isso, então, explica o verso. Paulo diz, olha, tudo que eu disse até agora, eu fiz figuradamente, aplicando a mim e a Apolo, porque eu queria que, pelo exemplo nosso, vocês aprendessem a não se vangloriar, porque tudo que faz vocês sobressair, na verdade, vem de Deus. Esse é o sumário dos versos 6 e 7. Aí, a partir daí, pegando o gancho, Paulo entra no modo irônico, por assim dizer, né? Ele aciona o modo irônico aqui. Ele, de vez em quando, faz isso. E Paulo sabe usar a ironia fina. A ironia, ela bem usada, ela pode ser uma ferramenta interessante de convencimento ou até para estabelecer uma certa verdade. Há vários exemplos de ironia
na Bíblia, né? E aqui você tem um dos mais conhecidos, uma das passagens mais conhecidas. Está do verso 8 até o verso 13. Para a gente entender o que Paulo está fazendo aqui, a gente precisa lembrar algumas coisas. Nós voltamos ao ponto que eu disse no início. O que está por detrás aqui é o conceito errado de espiritualidade que a igreja de Corinto tinha a respeito de si mesma. Eles achavam que o Espírito de Deus já havia chegado sobre eles numa plenitude e numa intensidade muito superior a qualquer outra igreja. E a prova de que eles tinham, de que o Espírito Santo estava no meio deles, era o exercício das línguas e das profecias. Eles já estavam falando, inclusive, as línguas dos anjos, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, como vocês dizem que vocês falam, ainda assim, se eu não tivesse amor, nada seria. Paulo vai furar a bolha deles lá no capítulo 13, a gente chega lá. Mas, por enquanto, né, eles pensavam que eram espirituais, porque o indicador que eles tinham de espiritualidade era o dom de línguas e o ministério profético dentro da igreja. São dons espirituais? São. Vinham de Deus? De fato, vinham. Mas isso quer dizer que a igreja era espiritual? Absolutamente não. Porque se, por um lado, a igreja era marcada pela presença de quem falava em línguas e profetizava, era uma igreja dividida, olha o rolo aqui, era uma igreja dividida, que não aceitava a autoridade de Paulo. Quando a gente entrar no capítulo 5, a gente vai ver que era uma igreja que tinha, onde havia problemas de imoralidade e ninguém tomava uma posição, onde lá a coisa corria solta, mesma coisa no capítulo 6. Era uma igreja que o culto era uma bagunça, havia a participação indevida de pessoas na ceia do Senhor, o culto não seguia nenhuma ordem que pudesse, de fato, glorificar Deus ou edificar a igreja. Tinha um grupo lá que negava a ressurreição dos mortos, imagina. E essa igreja pensava que era espiritual. Por que pensava que era espiritual? Porque durante o culto se levantavam pessoas falando em línguas e pessoas profetizando. Aí eles diziam, Deus está conosco, porque esses dons são uma prova da presença do Espírito Santo. Nós já vimos no capítulo 3 que Paulo nega essa condição. Ele disse, eu não posso falar a vocês como sendo espirituais, mas vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo. Com isso, Paulo faz a separação entre manifestações carismáticas e espiritualidade. Elas não são determinantes, não são determinantes. Mais uma vez, nós não estamos negando a realidade, o poder e a utilidade dos dons espirituais. O que nós estamos dizendo é que eles têm que ser colocados no seu devido lugar, dentro da teologia bíblica. E o lugar deles não é como indicador de espiritualidade. Eles não, se uma pessoa exerce esses dons, não quer dizer que ela é uma pessoa madura, é uma pessoa já experiente, que ela está guiada e constantemente cheia do Espírito Santo. Nós já vimos que, já mencionamos aqui casos, né? Judas fez todos os milagres, Judas profetizou, Judas ressuscitou mortos. Tantos outros exemplos, o próprio Jesus diz que no dia do juízo, muitas pessoas vão dizer para ele, Senhor, no teu nome fizemos milagres, sinais, prodígios, profetizamos. Jesus vai dizer, eu nunca conheci vocês, quem são vocês? Saiam perto de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então, esse era o problema da igreja de Corinto. E julgando por isso, eles pensavam que eles estavam acima do apóstolo Paulo. Alguns estudiosos aqui, de 1 aos Coríntios, eles chegam inclusive a sugerir que os coríntios achavam que o reino já tinha chegado, eles já estavam vivendo o milênio, já estavam inclusive falando a língua dos céus, que era a língua dos anjos. Aqui a citação do conhecido biblista A.T. Robertson, ele diz assim, os coríntios já estavam vivendo a plenitude do seu reino milenar particular. Eles achavam que já estavam reinando, daí a expressão de Paulo, né? Vocês já são reis, o milênio já chegou aí, vocês já estão entrando na era vindoura antes mesmo de Cristo vir. Era aquilo que eu falei, né? O conceito errado de espiritualidade levava a igreja de Corinto a ter uma avaliação errada de si mesmo e, a partir daí, eles julgavam as outras pessoas. Eles se consideravam mais espirituais do que Paulo, Apolo, outros obreiros cristãos, julgavam e questionavam, inclusive o apostolado de Paulo, com base no seguinte, Paulo
É claro que nós estamos mais avançados do que você. Você vive apanhando, você vive sofrendo de cidade em cidade, você vive sendo rejeitado, você é uma pessoa que sofre, não é? E nós não, nós estamos ricos, nós somos honrados, né? Você é considerado como louco, né? Você é ridicularizado em todo lugar, mas nós somos coríntios, somos gregos, né? Nós gostamos dos retóricos, dos sofistas, dos filósofos, tudo aquilo que a gente vem falando, não é? Então, esse é o pano de fundo do que é que o apóstolo Paulo vai dizer aqui, e agora nós estamos prontos para tentar entender o que é que ele está fazendo aqui. Ele diz no verso 8, continuando: vocês já estão fartos, já são ricos, chegaram a reinar sem nós. Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. O gancho para Paulo dizer isso é o final do verso 7, quando ele diz assim: e se você recebeu, por que você se gloria como não tivesse recebido? Então, os coríntios estavam se gloriando. E que glória, eles se vangloriavam de quê? Aí entra o verso 8. Os coríntios diziam: nós já temos suficiente, estamos fartos, como quem teve uma refeição, um almoço pleno, né? E está satisfeito. Os coríntios disseram: nós já estamos fartos, né? Nós já temos de tudo, não precisamos aprender mais nada. Em termos espirituais, em termos doutrinários, nós estamos como quem comeu uma feijoada, né? Boa e né? Só quer dormir depois, né? Tirou uma sonequinha, está todo satisfeito, né? Era assim que os coríntios estavam, eles achavam, né, que já não precisavam de mais nada. Além disso, eles diziam que já estavam ricos, já estavam enriquecidos. Não foi o apóstolo Paulo que disse, o próprio Paulo que disse no capítulo 1, veja aí, capítulo 1, verso 5, o próprio Paulo tinha dito: porque em tudo vocês foram enriquecidos em Cristo. Quer dizer, vocês receberam dons espirituais, vocês conheceram o Evangelho, e agora os coríntios estavam se gloriando disso, né? Nós somos ricos, já temos, Cristo nos abençoou, olha a quantidade de dons que tem na igreja, é uma igreja florescente, uma igreja cheia de gente abençoada espiritualmente, já estamos ricos. E não só isso, eles disseram, não é? Ele diz ainda no verso 8, que eles já estavam reinando, já eram reis, que sugere aquela ideia de que eles pensavam que já estavam no milênio aqui nesse mundo, antes mesmo de Cristo chegar, já tinham alcançado a plenitude de todas as coisas. Então era isso, era disso que eles estavam se gloriando. E Paulo está zombando, né? Tá assim dizendo: vocês já estão fartos então? Não é? Que coisa boa, não é? Que maravilha, vocês são ricos, puxa, que coisa boa, vocês são reis, que ótimo, quem dera que fosse verdade mesmo, para que também eu reinasse com vocês, não é? Porque afinal eu sou o pai espiritual de vocês, se vocês são reis, então eu também, e olha, bem que eu preciso me tornar rei, porque parece, verso 9, que Deus me colocou a nós os apóstolos em último lugar. Eu bem que queria que vocês reinassem, porque aí eu ia sair dessa posição, né, de último lugar, e eu ia reinar com vocês. Porque parece que Deus nos colocou em último lugar, enquanto que vocês estão reinando, nós estamos em último lugar. E a figura aqui é a figura do Coliseu Romano. No Coliseu Romano, aquela grande arena de espetáculos, onde o rei com sua comitiva entrava ali, tinha um local especial, eles se sentavam ali para ver o espetáculo, e começavam a entrar os bichos que iam brigar, os gladiadores, e o que estava reservado para o fim eram aqueles que iam ser executados. Eram os criminosos que iam ser mortos pela mão dos gladiadores. É isso que Paulo diz aqui, porque vocês estão reinando, mas parece que Deus pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo. Era o que era o Coliseu, um espetáculo. Nos tornamos um espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. Parece que lá os anjos estão olhando para os apóstolos, toda a humanidade olhando para os apóstolos e dizendo: esses são os condenados, olha o sofrimento deles, que miséria, que lixo, que escória. Enquanto que os coríntios lá, sentados nos seus tronos, reinando, olhavam lá para os apóstolos entrando em último lugar. Que ironia, né? Mas era exatamente isso que a igreja de Corinto pensava. Estavam reinando, enquanto que, pensando no circo romano,
os apóstolos eram como os condenados que entravam como a última parte do espetáculo que era oferecida ao mundo daquela época. Aqui, a partir do verso 10, então, Paulo faz 3 comparações, né? Ele menciona as comparações que os coríntios faziam para poder chegar a essa conclusão de que eles estavam reinando e que os apóstolos eram condenados à morte em último lugar. Por que pensavam isso? Porque os coríntios diziam isso, isso aqui a gente tem que ler em espelho, né? O que Paulo está dizendo aqui é um espelho do que é que os coríntios diziam a respeito dele. Nós somos loucos. Paulo não está dizendo que ele era louco, mas era isso que os coríntios diziam, né? Nós somos loucos por causa de Cristo, e vocês são sábios em Cristo. Era isso que os coríntios diziam. Nós somos sábios em Cristo, nós já conhecemos tudo, estamos satisfeitos, estamos ricos, tudo que pode saber a gente já sabe. Mas Paulo, o evangelho que Paulo prega, ele é um louco, é considerado como louco. As pessoas fogem do apóstolo Paulo, acham que ele perdeu a cabeça, como, por exemplo, quando ele estava diante lá do potentado romano que estava julgando ele. Numa certa altura, o rei se levantou e disse: estás louco, Paulo, muitas letras te fazem delirar. Então, Paulo era considerado como louco, mas nós, coríntios, não. Nós somos sábios em Cristo, nós gostamos da eloquência, do conhecimento, né? Nosso evangelho é de elite, é um evangelho assim, da glória. E Paulo, né? Paulo. Outra coisa que eles diziam assim, Paulo diz, né? Nós somos fracos e vocês são fortes. Era isso que os coríntios diziam. Paulo é fraco, mas nós somos fortes. Terceira coisa, vocês são honrados e nós somos desprezados. Era isso que os coríntios pensavam a respeito de Paulo. Eles eram honrados, mas os apóstolos, Paulo e os apóstolos eram desprezados. E por que eles diziam isso? Por conta do ministério de Paulo e do que ele passava, que ele começa a relatar do verso 11. Até a presente hora, sofremos, anota aí, vai anotando a lista aí, fome, sede, nudez. Nudez aqui não é ficar sem roupa, mas mal vestido, né? Insuficiente. Roupas insuficientes para aguentar o frio da noite e o calor do dia. Somos esbofeteados. Não temos morada certa. Nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos, referência ao fato de que muitas vezes Paulo teve que fazer tendas para poder se sustentar, porque as igrejas não o apoiavam financeiramente. Quando somos insultados, bendizemos. Quando somos perseguidos, suportamos. Quando somos caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo, escória de todos. Os coríntios achavam que estava reinando e que Paulo, ele era um condenado à morte. Ele estava em último lugar. Por quê? Porque eles olhavam para Paulo e viam isso aqui, que Paulo passava fome, e passava. Paulo era um missionário, pregador itinerante. Ele chegava numa cidade para pregar o evangelho, às vezes ele era bem recebido, às vezes não era. O livro de Atos fala de quantas vezes Paulo foi expulso de uma cidade. Paulo passava fome, fez viagens, durante cerca de 11 anos ele viajou por todas as províncias romanas, 5 províncias romanas que ficavam ao redor do Ilírico, do Vale do Ilírico, ao redor do Mar Mediterrâneo. E nessas viagens Paulo passava necessidade. Nudez, ou seja, não tinha recursos para comprar vestimentas apropriadas. Foi esbofeteado, mais do que isso, né? Tem vezes que ele foi chicoteado mesmo, ficou preso. E não foi só uma vez, foi apedrejado numa certa ocasião, a ponto de pensarem que ele estava morto. Não tinha morada certa, ele não sabia onde ia dormir no dia seguinte. Às vezes ficava um tempo numa casa, ficava outro tempo, mais um tempo noutra casa, assim por diante, às vezes talvez dormia no relento. Nos afadigamos, trabalho cansativo, difícil esse. Tinha que trabalhar com as mãos, fazer, não tem nada errado com isso, mas é que ele gostaria de se dedicar a pregar o evangelho integralmente, mas exatamente por falta da compreensão das igrejas, ele tinha que usar as mãos, fazer tendas para poder ter o que comer e ter o seu sustento. E era insultado, recebia muitos insultos, e quando ele era insultado, o que ele fazia? Ele fazia aquilo que Jesus dizia, ele bendizia. Jesus Cristo disse: fale bem de quem fala mal de você. Porque se você só fala bem de quem fala bem de você, qual o mérito nisso?
Você tem que falar bem de quem fala mal de você. Então Paulo diz, quando eu sou insultado, eu bendigo aquela pessoa. Quando eu sou perseguido, e às vezes até pelos próprios irmãos, até pelos seus contemporâneos judeus, nós suportamos com humildade, não nos revoltamos, chutamos o pau da barraca, desistimos e vamos embora, dizendo, ser servo de Jesus Cristo é duro demais. Não, ele suportava as perseguições por amor de Cristo Jesus. Quando somos caluniados, mentiras que levantaram contra o apóstolo Paulo, como, por exemplo, os judeus de Jerusalém, que procuraram um motivo para entregá-lo aos oficiais romanos para que ele fosse preso, como finalmente eles conseguiram fazer. Quando eles eram caluniados, procuravam reconciliação. Quantas vezes Paulo se explicou? No livro de Atos, tem registrado 3 defesas do apóstolo Paulo, procurando reconciliação, explicando para os judeus, eu não sou herege, eu não estou dizendo uma coisa errada, eu estou apenas dizendo que Jesus é o Messias, como nós esperamos o Messias, e que ele ressuscitou dos mortos. Vocês creem na ressurreição dos mortos? Então, 3 defesas do apóstolo Paulo procurando reconciliação com aquele povo que o caluniou. Entretanto, apesar de tudo isso, final do verso 13, até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo e escória de todos. Você pode entender porque é que os coríntios olhavam para o apóstolo Paulo e diziam, isso aí não pode ser. Isso aí não pode ser de Deus, não é de Deus, somos nós. Olha a igreja rica, a igreja abastada, florescendo espiritualmente, tantos dons e plenitude do Espírito, mas o apóstolo Paulo, olha aí, como é que esse homem pode ser cheio do Espírito Santo? Olha a vida dele. E aí então eles diziam, estamos fartos, somos ricos e já estamos reinando. Mas Paulo é louco, Paulo é fraco, Paulo é desprezado. E Paulo diz, de fato, não é? Olha a minha vida, olha o que é que eu passo. Isso que Paulo apresenta aqui, na verdade, ele está dando uma invertida no raciocínio dos coríntios, porque o que provava que Paulo era apóstolo não era aquela fartura, aquela prosperidade que os coríntios imaginavam. Mas o que provava que Paulo era um apóstolo de Jesus Cristo era exatamente esse catálogo de sofrimentos pelos quais ele passava por amor a Jesus Cristo. Vocês já estão sabendo onde é que eu vou chegar, não é? Nós vamos agora para a conclusão. Hoje o texto é pequeno, não é? Nós não vamos demorar muito mais. Nós podemos tirar algumas conclusões aqui dessa passagem para nós. Passagem forte, passagem pessoal, onde Paulo abre o seu coração aqui. E eu enumerei algumas lições aqui para nós, obreiros cristãos. A primeira delas é lembrar que tudo que nós temos, tudo que somos, de fato, vem de Deus. Se Deus lhe fez sobressair, se Deus lhe destacou, se Deus lhe deu privilégios, se Deus lhe deu frutos, se Deus lhe deu sucesso, vitória no ministério, saiba que isso não tem nada a ver com você. É claro, Deus geralmente abençoa o obreiro que é humilde, que vive uma vida santa, que ora, que pede a Deus, que trabalha duro, evangeliza, prega, visita. Deus costuma abençoar. Mas, independente disso, Deus, às vezes, destaca. Você vai encontrar 3, 4 obreiros que são isso mesmo. Aliás, a maior parte dos pastores, tem muito pastor fiel na igreja brasileira, que teme a Deus, que serve, está ali trabalhando duro, mas não são muitos os que recebem reconhecimento, não são muitos os que são conhecidos. Às vezes, no domingo, né, quando eu estou em casa, não estou escalado para pregar e estou morto de cansado e fico em casa acompanhando o culto por favor, não siga o meu mau exemplo, né, acompanhando o culto. Então, aí às vezes eu saio vendo assim, porque eu estou inscrito em muitos sites de muitas igrejas, né? Então, quando fica ao vivo, eu recebo uma notificação. Aí eu fico olhando, fico lendo, vou vendo assim quais são as igrejas que estão ao vivo, e tem pastores, pregadores de várias partes do Brasil que eu conheço, homens de Deus. Eu olho para a transmissão, 5 pessoas acompanhando o que ele está dizendo, não é? 10 pessoas, mas eu conheço, é homem de Deus, é homem fiel, crente que ama a Deus, faz o trabalho pastoral. E de repente vejo lá aquele falso profeta, 10 mil visualizações. Deus é injusto isso, não é? O que é que você tem que você não tenha recebido?
É tudo pela graça e pela misericórdia de Deus que faz as coisas sem pedir nossa opinião e frequentemente sem revelar os motivos. E é porque nós confiamos nele que nós prosseguimos. O caminho para a gente aprender a não se vangloriar é gratidão. Não existe uma falsa humildade quando as pessoas chegam, por exemplo, e dizem assim: pastor Augustus, o senhor tem um bom conhecimento do Novo Testamento. Olha, o senhor conhece bem o Novo Testamento. Falsa humildade seria eu dizer assim: eu? Não, meu, o que é isso? Eu não conheço o Novo Testamento. Mentira, é claro que eu conheço. Estudei minha vida toda o Novo Testamento, é claro que eu conheço. Então, a verdadeira humildade não é você negar a verdade, é você achar que aquilo ali é alguma coisa que você adquiriu sem ter tido, por seu mérito ou alguma coisa. Ele diz: irmão, é só pela graça de Deus. Eu sei que sim, mas isso aí é somente pela graça de Deus. Então, ser grato a Deus pelo que você é, ajuda você a enfrentar a vanglória e o orgulho. Se você está grato a Deus, com o coração cheio de gratidão, não vai ter espaço para a arrogância entrar no seu coração. É exatamente a ingratidão, a falta de reconhecimento de que vem de Deus, que faz com que obreiros se levantem e se ensoberbeçam, e antes da queda vem a soberba, como diz a palavra de Deus. Também uma outra lição que eu tirei para nós aqui é que a prova de que o nosso ministério é aprovado por Deus não é necessariamente o sucesso. E aqui eu queria que você olhasse a lista dos sofrimentos do apóstolo Paulo e lembrasse que aqui você tem as marcas do verdadeiro apóstolo, dos verdadeiros apóstolos. Pense nos apóstolos de Cristo. Que fim eles tiveram? Os sofrimentos que eles passaram. A patrística e a tradição da igreja nos fala a respeito do fim e da maneira como vários dos apóstolos morreram. A gente não tem o relato da morte de nenhum apóstolo, a não ser Tiago, que foi morto pelo rei Herodes em Jerusalém ao fio da espada. Os demais nós não temos conhecimento da história da igreja, dos pais da igreja, principalmente Eusébio, que foi o primeiro historiador, que escreveu a história eclesiástica, aí, meados do século IV. Ele menciona que Paulo foi decapitado, menciona que Pedro também morreu decapitado em Roma, menciona que João tem versões diferentes, né? Alguns dizem que o apóstolo João morreu queimado num caldeirão de azeite fervendo, outros dizem que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E tem várias tradições, mas todas elas apontam para um fim de mártires, de sofrimento, para uma vida de sofrimento, de lutas por amor de Jesus Cristo que os apóstolos de Cristo enfrentaram. E aqui você tem o apóstolo Paulo dando o relato pessoal dele, passar fome, sede, nudez, e Paulo considera isso como sendo as marcas do apostolado. Agora, eu não entendo como é que hoje aparecem homens dizendo que são apóstolos de Jesus Cristo, e que são exatamente o inverso disso aqui. Eles têm que ter um jatinho, né? Têm que ter carrão do ano, têm que se vestir daquela maneira, morar numa mansão, receber um salário astronômico, viver uma vida de prosperidade para poder dar cobertura espiritual e prosperidade àqueles que estão debaixo dele. Esse pessoal não sabe ler Bíblia, não? É a pergunta. Os crentes que se sujeitam a esse tipo de liderança, não sabem ler, não, a Bíblia? Um apóstolo é isso aqui. Isso aqui é um apóstolo que foi chamado por Deus, é testemunha da ressurreição de Jesus Cristo, inspirado para lançar o fundamento da igreja, escrever a Escritura e selar a sua fé e a sua pregação com seu sangue, com seu sofrimento e com sua morte. É por isso que nós não temos mais apóstolos hoje. Paulo foi o último deles, como ele mesmo diz em 1 Coríntios 15, por fim, por último de todos, Cristo apareceu a mim, encerrando com isso a lista. E aí aparecem essas pessoas usurpando esse título, querendo dominar sobre a fé dos cristãos e dominar as igrejas, e o pior é que vai muita gente atrás. Mas aqui você tem o que é, de fato, um apóstolo de Jesus Cristo. E, é claro, eu sei que você não quer esse título, eu estou falando para os obreiros, mas, às vezes, o pastor pensa que ele tem também direito a alguma coisa, né? Que depois de um certo tempo, e esse é o caminho do ministério, e a gente não deve esperar outra coisa. Devemos estar preparados para tudo isso.
Uma outra lição que eu queria trazer para nós aqui, e eu não sei nem como é que eu vou dizer isso, é que tem horas que nós temos que defender o nosso ministério de acusações maliciosas, que é o que Paulo está fazendo aqui. Geralmente nós deixamos que a verdade suja, nossas palavras, nossos atos falam mais alto do que nossas palavras, mas às vezes é preciso fazer o que Paulo está fazendo aqui, se defender. E às vezes até usando argumentos assim, que são tocados de ironia. Agora deixe trazer algumas aplicações práticas para os irmãos, os nossos irmãos nas igrejas. Não exaltem os seus obreiros nem os seus pregadores. Como eu disse, não faz mal nenhum você reconhecer o trabalho deles, mas existe uma diferença de bajular, elogiar excessivamente, colocar no pedestal e assim por diante. Não faça isso porque você está sendo pedra de tropeço. Lembra do que diz o livro de Provérbios? O homem é provado pelos louvores que ele recebe. Você quer provar um homem? Elogie ele. Fale coisas boas a respeito dele. Se ele concordar e achar que ele é tudo isso mesmo, não é? Então você já viu o que é que tem no coração dele. Você já viu o que é que tem no coração dele. Então não faça isso, não teste, não seja um motivo de tropeço. Saiba reconhecer com simplicidade o trabalho que eles fazem, um bom trabalho. Isso é bom, que às vezes a gente está desencorajado, uma palavra de reconhecimento é muito bom, mas existe uma diferença entre você reconhecer o trabalho que alguém está fazendo e você bajular aquela pessoa, elogiar e até mentir a respeito daquela pessoa. O brasileiro, às vezes, tem medo de dizer a verdade. Olha, teu sermão foi ruim demais, pastor. O senhor é um pregador maravilhoso, mas hoje foi uma droga, o senhor tem que melhorar mesmo, viu? Então, como a gente precisa de gente, seja sincero, não é verdade? Mas se todo mundo na igreja, pastor, coisa boa, o pastor não vai melhorar nunca. De vez em quando precisa dizer a verdade do seu pastor. Então, também não meça o ministério dele pelos números. Aprendemos isso, né? Está claro aqui. Não meça o ministério dele pelos números. A maior parte dos bons e fiéis pastores brasileiros, eles são pastores de igrejas de 50 membros, 60 membros, Brasil afora, pastoreando onde ninguém quer ir. O que é que acontece às vezes no seminário? Seminário, pelo menos estou falando da igreja presbiteriana, não é? A pessoa vai, estuda durante 4 anos, às vezes 5 anos, passa mais um ano como licenciado, e aí já é ordenado, recebe o título de reverendo, e ele quer pastorear onde? Primeira igreja presbiteriana do Recife, né? Primeira igreja presbiteriana de Vitória, quero, né? Catedral presbiteriana de não sei de onde. Vê se ele vai lá para o interior plantar a igreja. Vê se ele vai lá pregar o evangelho lá no interior. Não quer. A maioria são heróis, os verdadeiros heróis e pastores, eles estão lá nesses lugares, nas periferias, fazendo um trabalho que passa despercebido e um trabalho que não é reconhecido. Deus, no dia do juízo, como já vimos no início do capítulo 4, Ele vai querer que nós sejamos encontrados fiéis, pistós, fiéis. E por último, queridos, orem pelos seus pastores e obreiros, porque às vezes os sofrimentos são muitos, privações são muitas, perseguições são muitas, incompreensões são muitas, problemas de saúde, estafa, cansaço. Pastores pegam burnout, eles se exaurem, eles ficam doentes de trabalhar, ouvir problema dos outros e não tem descanso. Ainda tem irmão, né, pastor, conhece aquela história, né, do pastor que estava andando na praia e um dia de semana, né, andando, passeando na praia, fazendo uma caminhada, chegou um irmão da igreja e disse: pastor, o senhor está aqui, dia de semana, andando no meio da praia. Ele disse: meu irmão, eu estou de férias. Aí o irmãozinho disse: pastor, como de férias? O senhor sabe que o diabo não tira férias. Aí o pastor disse: é verdade, e ele mandou até o servo dele para me atormentar aqui, né? Não tira férias mesmo, né? Tem gente que tem essa mentalidade, né? Ore pelo seu pastor, saiba que ele precisa de descanso também. Amém?